Oi, gente, bom dia, bom dia. Hoje vamos continuar com a nossa leitura do livro da Joyce Meyer, A Mãe Confiante. Vamos continuar? Hoje já estamos no 7º capítulo, né? Tá sendo transformador para mim, espero que está sendo também para vocês. É... E... e é isso. Porque a Joyce Meyer também é uma pessoa muito, como eu posso dizer, muito sábia, né? Nas coisas que ela aprendeu, nas coisas que ela viveu. Então, ela consegue interpretar isso, passar para a gente de uma forma mais simples. Mesmo que a gente não consiga entender no começo o que ela fala, porque a gente precisa de um tempo também para a gente processar as coisas, né? Cada um tem o seu tempo. Mas ela consegue transmitir. E esse livro aqui está sendo fundamental. Espero que está sendo transformador também para você. Vamos começar então. Nada de sentir medo. Se você me perguntar qual a chave mais importante para a longevidade, eu diria que é evitar a preocupação. E se não me perguntasse, eu ainda teria de dizê-lo. George Burns. De todas as mentiras nas quais o diabo fez as mães cristãs acreditarem ao longo dos anos, uma das mais prejudiciais é esta: todas as mães se preocupam com os filhos. Na mente de muitas mães, essa mentira é um fato indiscutível. Elas aceitam a preocupação não apenas como algo inevitável quando se tem filhos, mas quase como uma virtude. Leia alguns artigos e poemas sobre a maternidade e você entenderá rapidamente por quê. Muitos realmente enaltecem a ideia de que o amor de uma mãe produz um estado constante de ansiedade. Como diz um poema escrito em louvor da mãe eternamente preocupada. A preocupação de uma mãe nunca termina, ela apenas evolui, cresce e começa de novo. Nossa, vocês vão entender melhor na outra parte agora, como que ela vai explicar essa parte da preocupação, que foi fundamental para mim também, né? E realmente, se a gente viver isso para nossa vida, a gente pode confiar em Deus que tudo vai dar certo. Por favor, não acredite nisso. Nada disso está escrito na Bíblia. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz mais de 300 vezes: não temas. Isso representa quase uma vez para cada dia do ano. E em lugar algum na Bíblia há uma nota de rodapé dizendo: no caso das mães, esta ordem não se aplica. Essa aqui eu achei muito engraçada, porque não engraçada no sentido, né? Porque assim, a gente é criada com essa concepção que mãe tem que se preocupar com tudo, que mãe tem que sempre se preocupar com tudo, com qualquer coisa que o filho for fazer. E, enfim, e aqui ela vai mostrar algo diferente pra gente do que a gente realmente aprendeu, do que a gente viveu, né? Ah, porque uma mãe se preocupa, a gente sempre ouviu isso, sempre ouviu isso. Então, aqui ela vai mostrar pra gente, como que a Bíblia nos mostra que não tem que ser assim. Como mães, porém, costumamos agir como se essas notas de rodapé existissem aos milhares. Pensamos, bem, Deus sabe que, como mães, nos importamos tanto com os nossos filhos que não podemos evitar temer por eles. Então, quando nos preocupamos, Ele entende. Jesus nunca nos diz para nos preocuparmos, nem aprova nossa preocupação. Um pai que pode confirmar esse fato é Jairo. Ele foi até Jesus para pedir socorro quando estava em meio a uma das piores crises que qualquer pai podia enfrentar. A filhinha estava morrendo. O estado de saúde da menina era tão crítico e ele estava tão desesperado por ajuda que se atirou ao chão aos pés de Jesus e implorou-lhe veementemente, dizendo: Vem e impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela possa ser curada e ela viverá.
Isso está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 23. Se você já leu a história, sabe o que aconteceu em seguida. Jesus respondeu às palavras de fé de Jairo e dirigiu-se diretamente à sua casa. Mas antes de chegar lá, eles foram surpreendidos por uma interrupção no caminho. Uma mulher que havia estado enferma por 12 anos abriu caminho penosamente através da multidão que estava seguindo Jesus. Tocou a orla de suas vestes e foi curada instantaneamente. E, reconhecendo em si mesmo que o poder que procedia dele havia saído, voltou-se imediatamente na multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E os discípulos ficaram lhe dizendo: Vês a multidão? Te aperta de todos os lados, e tu perguntas: Quem me tocou? Ainda assim ele continuava olhando ao redor para ver quem havia feito aquilo. Mas a mulher, sabendo o que havia sido feito por ela, prostrou-se diante dele. Ele disse toda a verdade. Esse daqui está no versículo 30 ao 33. Esse daqui fala a história da mulher que, né, do fluxo de sangue, né? Que ela arrancou. Eles interpretam assim hoje, que ela arrancou a virtude de Jesus. Aí por isso que ele ficou procurando, porque ela acreditava tanto que se pelo menos ela tocasse na veste dele, ela seria curada, que isso realmente aconteceu. E por isso que ele procura depois quem foi que tocou nele, né? Porque ele sentiu que foi arrancada a virtude dele. A Bíblia não diz quanto tempo levou até essa mulher dizer a Jesus toda a verdade, mas se era como a maioria das mulheres que conheço, ela deve ter levado um bom tempo para descrever 12 anos de enfermidade. Enquanto isso, Jairo estava de pé ali pensando: Moça, minha filha está a ponto de morrer. Cada segundo conta. Por favor, apresse-se. Apesar da demora, Jairo aparentemente conseguiu manter sua fé, pelo menos até as coisas piorarem. Algumas pessoas vieram correndo de sua casa e lhe disseram: Tua filha morreu. Por que se importar em incomodar mais o mestre? Ver em versículo 35. Se o assunto é ter motivos para se preocupar, Jairo definitivamente tinha um. Ele havia acabado de receber a pior notícia que se pode imaginar. Mas Jesus, ouvindo o relato por alto, disse com clareza e convicção: Não se deixe alarmar, nem tomar pelo medo. Apenas continue crendo. Esse está no versículo 36. Por que Jesus deu a Jairo instruções que aparentemente não correspondiam à realidade? Porque era tão importante para ele que Jairo se recusasse a temer naquele momento crucial da sua vida. Porque Jesus sabia que a maioria das pessoas, até mesmo a maioria dos cristãos, não sabe que, assim como a fé nos conecta ao plano de Deus para as nossas vidas, o medo pode nos desconectar dele e nos conectar aos planos do diabo. Em Jó, capítulo 3, versículo 25, diz: Porque aquilo que temo grandemente vem sobre mim, e aquilo de que tenho medo me sucede. Jesus não queria que aquilo acontecesse com Jairo. Ele não queria que a porta que a fé de Jairo havia aberto para ele, operar um milagre na vida de sua filha, fosse brutalmente fechada pelo medo. A história esteve prestes a tomar outro rumo. Vamos ver agora, gente, como vai ser. Mas graças à fé de Jairo e o poder de Jesus, as coisas não seguiram esse caminho. A filha de Jairo foi curada porque seu pai escolheu a fé e não o medo. Ela provou que mesmo quando as emoções de um pai estão à flor da pele, ele pode escolher obedecer a Jesus. Podemos manter a porta aberta para o melhor de Deus, para os nossos filhos, escolhendo crer e não temer. Não teme o veneno. Antes que fique excessivamente alarmada com o poder do medo,
e acrescente o medo à sua lista de coisas com as quais se preocupar, deixe-me garantir-lhe que a Bíblia não ensina que cada pequeno medo que você já sentiu acerca dos seus filhos vai se tornar realidade. Isso não é verdade. Dizem assim que 85% das nossas preocupações não acontecem, né? Então, e realmente não acontece, se você pensar bem, realmente não acontece. Os maiores medos que a gente tem, né? Embora o diabo realmente trabalhe por meio do medo de forma muito semelhante ao modo como Deus trabalha por meio da fé, o diabo não é nem de longe tão poderoso quanto Deus. É por isso que ele só foi capaz de trazer sobre Jó as coisas que ele temia grandemente. Porque no caso aqui, a gente que engrandece o diabo, né? Em vez de engrandecer a Deus. A gente aprendeu, assim, desde criança que tinha que ter medo, não podia nem falar o nome do diabo e tal, né? Mas, enfim, no final das contas, a gente engrandece ele desse jeito. E em vez, a gente não pode temer no sentido de ter medo, né? A gente tem que temer a Deus e confiar em Deus. Embora as pequenas preocupações não sejam grandes medos, elas abrem a porta para o medo em sua vida. Você provavelmente já sabe disso por experiência própria, mas deixe-me apenas lembrar-lhe alguns dos efeitos que a preocupação pode ter sobre sua vida. Ela pode manter você aflito em relação ao dia de amanhã e roubar sua alegria de hoje, sugar seu entusiasmo pela vida e obscurecer seus dias com pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Ver Provérbios, capítulo 15, versículo 15. Desperdiçar seu tempo. A preocupação já ajudou de alguma maneira? Não. Qual de vocês, preocupando-se e ficando ansioso, pode acrescentar uma unidade de medida de comprimento, cúbito, à sua estatura ou à duração da sua vida? Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 27. Fazer você adoecer. Os médicos afirmam que pelo menos 51 doenças podem ser diretamente ligadas à preocupação e ao estresse. Nossa, gente, isso aqui é triste, né? Torturar você mental e emocionalmente. Uma das definições de preocupação é atormentar-se com pensamentos perturbadores. Acima e além de tudo isso, preocupar-se é desobedecer à ordem de Deus. Fazer isso significa cometer um pecado. Então, obviamente, para ser uma mãe confiante, você precisa quebrar o hábito da preocupação. Você talvez esteja pensando, mas algumas das preocupações que tenho com relação aos meus filhos são muito reais. Não posso simplesmente ignorá-las. É claro que não pode, mas em vez de torturar-se com a preocupação, o que você pode fazer é seguir as instruções de Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Não se preocupem, nem fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as circunstâncias e em tudo, pela oração e pela petição, pedidos específicos, com ações de graças, continuem a tornar os seus desejos conhecidos por Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarnecerá e montará guarda sobre os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Quanto ao resto, tudo isso é verdadeiro. Tudo que é bondoso e agradável e gracioso, se alguma virtude e alguma excelência há, se há algo digno de louvor, pensem nessas coisas, ponderem nelas e contem com elas. Fixem suas mentes nelas. Está dizendo que a gente tem que fixar nossas coisas em coisa tudo que é bondoso, agradável e gracioso, né? E se tiver alguma coisa de virtude, de excelência nela, que seja digno de louvor. E pensar nessas coisas e ponderar nelas, né? E fixar isso na nossa mente. Isso sim que é incrível.
Você observou a última frase? Ela diz que podemos fixar nossa mente na palavra de Deus em vez de fixá-la nas nossas preocupações. Podemos repetir e confessar continuamente as promessas de Deus sobre nossas vidas e sobre as vidas dos nossos filhos. Esse é o significado da palavra meditação. As pessoas costumam me dizer que não sabem como meditar na palavra, mas elas estão enganadas. Todos nós sabemos como meditar na palavra de Deus porque fazemos o exato oposto. Damos ouvido à preocupação e à ansiedade e meditamos nelas, até acreditarmos que são reais. Então, a declaramos e agimos com base nelas. Fiz isso durante anos sem sequer perceber. E realmente a gente faz isso sem perceber. Digo por experiência própria, né? A gente se preocupa, eu me preocupava muito, né? E assim, depois a gente vê que hoje, né? Hoje eu vejo a diferença que é a gente pensar em coisas boas, como está escrito aqui em Filipenses. Pensar em coisa agradável, pensar no que é gracioso, no que é a virtude, né? Então assim, a gente não focar, como eu disse lá, eu acho que lá na primeira live, não focar no problema. A gente tem que focar na solução. E a solução é a gente mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade de bondade, não de preocupação, de coisas assim. Antes de começar a estudar a palavra, nunca me ocorreu que o inimigo poderia estar por trás dos meus pensamentos negativos. E realmente é isso, a gente pensa que não é, mas em vez é a sementinha que ele vai plantando e o pior de tudo que vai crescendo essa semente, né? Presumia que eu mesma os gerava, de modo que simplesmente pensava sobre tudo o que me vinha à mente. Se me ocorresse que devia me preocupar com alguma coisa, eu simplesmente pensava, esta situação pode acabar muito mal. É mesmo, ela pode arruinar toda a minha vida. E lá ia eu, deixar meus pensamentos vagarem nessa direção. Naquela época, eu não conseguia perceber que o diabo tinha o poder de sugestionar coisas, que ele realmente envia pensamentos que passam pela nossa mente como um relâmpago, para que nós o aceitemos e meditemos neles. Que coisa, né? Como a gente para realmente... Eu digo por experiência própria mesmo, de novo, gente, porque realmente para poder pensar em coisas ruins, em vez de parar para poder pensar em coisas boas, que tudo pode ser muito melhor. É claro que eu não vou falar que a gente vai viver livre de problemas se a gente fizer desse jeito, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem as suas coisas, mas mesmo assim, a palavra de Deus nos ensina totalmente ao contrário disso. Mas finalmente, estudando a palavra, descobri algo. Entendi que pensamentos de medo são como um veneno do diabo. Ele sempre vai nos oferecer esse veneno. Mas só porque ele oferece não significa que temos de tomá-lo. Em vez disso, podemos fazer o que 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 nos diz: recuse, feche a sua mente contra, não tenha nada a ver com as controvérsias insignificantes, mal informadas, não edificantes, insensatas. Podemos dizer: não vou me preocupar. Vou escolher meditar na palavra de Deus e crer nas suas promessas. Na verdade, serei um pouco mais veemente. Nós não apenas podemos dizer essas coisas, como devemos dizê-las. Por quê? Por que é impossível pensar uma coisa e dizer outra ao mesmo tempo? Assim, a melhor maneira que existe de livrar-se dos pensamentos que nos preocupam é abrindo nossas bocas e declarando a palavra. Mas eu me sinto idiota falando comigo mesma. Sim, a princípio você provavelmente vai se sentir assim. Sei disso porque aconteceu comigo. Mas decidi que preferia me sentir um pouco tola a viver derrotada e desesperada. Então deixei de lado meu orgulho e comecei a declarar as palavras de Deus em voz alta sobre minha vida inúmeras vezes por dia. Às vezes eu tinha até mesmo de me convencer
a não me preocupar enquanto estava me preparando para pregar sobre, entre todas as coisas possíveis, não se preocupar. Lembro-me de uma ocasião em particular em que algo estava me incomodando muito e, por alguma razão, comecei a ficar ansiosa e angustiada. E, no instante em que percebi isso, abri minha boca e agi com base em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, declarando: Senhor, não há absolutamente nada que eu possa fazer sobre essa situação. Então, a coloco nas tuas mãos agora. Eu te peço para cuidar dela e te agradeço antecipadamente por fazer isso. Então cantei louvores ao Senhor até conseguir subir a plataforma sem me preocupar. Aqui um outro tópico aqui. Haja pela fé e seus sentimentos o acompanharão. No dia a dia, a maioria dos medos que as mães precisam vencer são relativamente pequenos. Eles envolvem coisas como trilhar os filhos para saírem das fraldas, lidar com pirraças, más notas na escola e a puberdade, quando realmente temos de lidar com preocupações maiores. Porém, é importante lembrarmos que as mesmas declarações de fé que usamos para derrotar a menor das preocupações podem ser usadas para cortar as cabeças dos gigantes da preocupação também. Davi provou isso na batalha que travou contra Golias. Essa batalha, embora a maioria das pessoas não perceba, foi em primeiro lugar uma guerra travada através de palavras. Golias a iniciou dizendo coisas destinadas a aterrorizar todo o exército israelita e por fim a aterrorizar Davi. Coisas do tipo: venha a mim e eu darei a tua carne aos pássaros do céu e às feras da terra. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Não soa como algo intimidador? As palavras de Golias fizeram todos tremer na base. Mas Davi recusou-se a ter medo. Em vez disso, ele ergueu a sua voz, e contra-atacou. Você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, os Deus das fileiras de Israel, a quem você desafiou. Neste dia o Senhor o entregará na minha mão, e eu o esmagarei e cortarei a sua cabeça, e eu darei os corpos do exército dos filisteus neste dia aos pássaros do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada ou lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele o entregará nas nossas vidas. Esse daqui é 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 47. O diabo odeia esse tipo de conversa, quer ela venha de um menino pastor israelita ou de uma mãe cristã. Ele odeia quando os crentes começam a brandir verbalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E considerando o fim que Golias teve, é fácil entender o porquê. Até mesmo uma única frase cheia de fé pode derrotar completamente um plano maligno arquitetado pelo diabo. Uma mãe que conheço demonstrou isso de uma forma dramática. Há alguns anos, no dia de Natal, sua filha de 11 anos adoeceu de um tipo grave de meningite que colocou sua vida em risco. Ela e seu marido correram com a menina para o hospital, sendo informados pelos médicos de que uma epidemia daquela doença havia se alastrado pela região. Várias crianças já haviam morrido. O caso da sua filha é o pior que vimos até agora, disse o médico. O médico, para poder ajudar, né? Coloca ainda mais medo, mais pressão na coisa, gente. Para aquela mãe, esse foi o momento de Jairo dela, mas ela estava pronta. Sendo filha de um ministro do Evangelho e tendo crescido em uma família forte na fé, ela sabia que a cura havia sido comprada para ela e seus filhos através do plano redentor de Deus. Ela sabia e cria que pelas pisaduras que feriram Jesus, fomos sarados
e tornados sãos. Ver em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Então, quando sua irmã, que também era uma mãe que cria totalmente na Bíblia, entrou pelas portas da sala de emergência, ela aproveitou a oportunidade para fazer sua declaração. Ela cerrou os dentes, posicionando-se contra as emoções que a atacavam, olhou sua irmã nos olhos e disse: Eu não temerei. Observe, ela não disse que não estava sentindo medo. Na verdade, ela não disse absolutamente nada sobre como se sentia, porque as emoções não têm de ditar nossas decisões. Só porque sentimos medo, isso não significa que temos de ter medo. Podemos nos posicionar pela fé na palavra de Deus e rejeitar o medo, recusando-se a declará-lo ou a agir com base nele. Se fizermos isso, nossos sentimentos eventualmente acompanharão a nossa decisão. Não sei quanto tempo levou para os sentimentos dessa mãe acompanharem as suas palavras. Talvez tenha acontecido em minutos, ou talvez ela tenha precisado dominar suas emoções durante as horas em que ela e sua família continuaram a orar sobre a situação e declarar a palavra de Deus. Mas de uma forma ou outra, estou certa de que ela estava muito bem emocionalmente no dia seguinte, porque sua filha, que estava incapacitada de falar por horas, sentou-se na cama e gritou para a avó, que estava sentada ao lado da sua cama de hospital, declarando a palavra de Deus. Vovô, estou curada em nome de Jesus. Ai, que lindo, gente, isso. Não é impressionante? Sim, é muito impressionante. Essa garotinha tão jovem e doente seguiu perfeitamente o exemplo de sua mãe. Não um exemplo que foi dado algumas horas antes na sala de espera da emergência. A filha não estava ali para testemunhar isso, mas o exemplo que ela viu por toda a sua vida ao observar sua mãe escolher a fé em vez do medo. Eu já disse isto, mas vou dizer novamente. Tudo o que você faz repetidamente é o que seus filhos aprenderão a fazer. Isso é verdade, é incrível, porque eles fazem o que a gente faz, eles não fazem o que a gente pede para eles fazerem. Né? Então, eles fazem por imitação, essa questão aqui. E a questão da oração, do louvor em casa, eu falo do louvor também porque aqui em casa a gente ouve louvor e meu filho tem 5 anos e ele pede para ouvir louvor. Fala, mamãe, vamos ouvir um louvor? Ele fala, mamãe, vamos na igreja? É muito lindo isso, gente, a gente saber que a criança tá seguindo os caminhos de Deus, né? Que assim, a gente não tem muito tempo que a gente né, se converteu, na verdade, né? E então a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo mesmo. E é muito bonitinho ele falar isso, mamãe, vamos colocar um louvor, eu acho lindo. E a gente fica ouvindo louvor por horas e sem problema nenhum, cantando, louvando a Deus, agradecendo. É muito lindo. Se você cede constantemente à preocupação, eles tenderão a se sentir atormentados por pensamentos perturbadores. Se você escolhe crer e declarar a palavra de Deus e dar um exemplo destemido, eles serão propensos a desfrutar a vida, brandir a espada da palavra de Deus e vencer suas batalhas. Foi o que aconteceu nessa situação. As primeiras palavras de fé da mãe foram como a primeira pedra que derrubou Golias. As palavras da filha se tornaram a espada que cortou a cabeça dele. Uma vez tendo dito essas palavras, ela imediatamente começou a melhorar. A vitória foi conquistada. Sim, você pode. Se você tem sido alguém cheio de preocupações por anos, deve estar se perguntando, agora mesmo se algum dia conseguirá agir de modo diferente. Talvez não acredite ser sequer possível para você dizer, como a mãe da história, não temerei. Mas eu lhe garanto que é. Como posso ter tanta certeza? Porque Deus jamais nos diria para fazer alguma coisa sem nos dar a capacidade para fazê-la. Então, o próprio fato de que a Bíblia
de que na Bíblia ele nos instruiu a não temer e a não nos preocuparmos, prova que Deus nos deu o poder para fazer isso. E ainda há mais. A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 4, versículo 17, que assim como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Isso significa que não temos de esperar até morrermos e irmos para o céu para sermos como Ele. Podemos viver como Ele aqui e agora. Deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que Jesus tem medo neste instante? Você acha que Ele está contorcendo as mãos de nervoso e preocupado ao ver o quanto este mundo se tornou escuro e perigoso? Você acha que ele está preocupado, imaginando se pode ou não lidar com isso? É claro que não. Jesus não está preocupado. Ele está cheio de paz. E se Jesus tem paz, nós podemos ter paz também. Como ele disse em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha própria paz, agora eu lhes dou e concedo. Não a dou como o mundo a dá. Não permitam que o coração se perturbe, nem se atemorize. Parem de se permitir ficar agitados e perturbados, e não se permitam ficar temorosos e intimidados, acovardados e inquietos. A paz do próprio Jesus está disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, faça a escolha que Jairo fez e lembre-se de entregar todas as suas preocupações e cuidados a Deus, porque Ele cuida de você. Ver em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não tema, creia somente. Um pouco é desafiador, né? A gente crer somente, mas com a prática com a prática a gente vai conseguindo crer como ela falou antes, né? A gente vai criando esse hábito para a gente crer. Porque tudo que a gente faz constantemente vira um hábito, né? Então que a gente tenha hábitos bons para a nossa vida. Tem uma última frase aqui, porque já acabou esse capítulo de hoje, já acabou de novo. Jesus não está preocupado. Ele está cheio de paz. E se Jesus tem paz, nós podemos ter paz também. Né? Então, a gente pode confiar em Jesus para ter toda a paz que merecemos ter essa paz aqui na terra, né? Porque Jesus deixou com seu sangue, Jesus deixou aqui para a gente essa paz e para a gente viver aqui também, e não somente na eternidade. Amanhã vamos ter o capítulo número 8. O título é Será que alguém pode, por favor, me ajudar? Interessante também esse capítulo, hein, gente? Então, não percam amanhã A Mãe Confiante, o 8º capítulo do livro A Mãe Confiante. Então, nos vemos amanhã. Um beijo no coração de todos vocês e que Deus abençoe vocês. Beijo, até amanhã.